Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso amigo querido, possa estender seus braços em nossa direção e nos acolher em seu coração, nos dando paz, tranquilidade e amor. Jesus iniciou, talvez, o seu mais belo, nobre e sublime discurso, o Sermão da Montanha, enunciando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são objeto de calúnia e perseguição, porque serão recompensados no céu, pois assim os profetas que vieram antes de vós foram perseguidos. Se Jesus vivesse nos dias atuais, talvez incluiria nas suas bem-aventuranças mais uma. Bem-aventurados sois vós, os espíritas, que possuís um conjunto de ensinamentos altamente espiritualizantes, capaz de servir-lhes de guia, de norte, de condução, de roteiro para as vossas vidas, a fim de concluí-la com dignidade, sucesso e vitória. E, por certo, nós que nos abrigamos no seio dessa doutrina soberana, dessa doutrina maravilhosa, que nós chamamos de Espiritismo, somos, por certo, privilegiados, porque nós possuímos respostas para muitas perguntas, para muitos porquês, para muitas angústias, para muitas dores, para muitos dramas que outras pessoas não possuem, por não conhecerem a doutrina que nós conhecemos. O Espiritismo, de uma forma geral, nos esclarece, como escreveu Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, no prefácio do livrinho O que é o Espiritismo nos esclarece sobre a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino, a nossa evolução. Então, é uma doutrina que nos oferece um leque de interpretação muito amplo acerca de nós mesmos, acerca da vida, acerca do universo. E nós devemos, justamente por isso, nos sentirmos privilegiados, por sermos detentores desse conhecimento que nos permite nos conduzirmos melhor na vida atual do que se não tivéssemos esse conhecimento. Cada um, sobretudo aqueles que não nasceram em berço espírita, podem refletir como eram antes do Espiritismo e como são hoje, após conhecerem essa doutrina, a fim de sopesar, a fim de medir o impacto que o Espiritismo teve em sua vida, até onde as raízes do Espiritismo penetram dentro de si. E a maioria daqueles que conhecem o Espiritismo há algum tempo reconhece facilmente as transformações internas pelas quais passou desde então. O Espiritismo, para a maioria das pessoas que não nasceu em berço espírita, repetimos, constitui um divisor de águas. É uma estrada de Damasco para cada um de nós. A estrada de Damasco foi um divisor de águas na vida do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso,
antes de encontrar Jesus a caminho de Damasco, indo em direção à Síria, era um perseguidor de cristãos. Não podia entender a nova doutrina que estava nascendo a partir do judaísmo. E os perseguia ferozmente. Ao encontrar Jesus, numa visão extasiante, numa visão espiritual, as portas de Damasco se transformam. Vai ser batizado na nova doutrina com o seu nome latino de Paulo, tornando-se para a cristandade o grande apóstolo Paulo, através do qual o cristianismo chegou até nós, já que ele foi o grande divulgador da doutrina cristã. Então, a estrada de Damasco, de Paulo, guardadas as proporções, é o que para nós significa o nosso encontro com o Espiritismo. Um momento de conhecimento e um momento de mudança, um momento de transformação, um momento de guinada nas nossas vidas. Então, a doutrina espírita, de uma forma abrangente, nos esclarece que nós somos um espírito. Nós não somos apenas este corpo, feito de carne, feito de matéria, feito de moléculas, feito de átomos. Nós somos mais do que isso. Nós somos um espírito. Este corpo, ao desintegrar-se, a voltar, a reintegrar-se à natureza, ao dissociar-se os seus átomos, as moléculas, as substâncias, a carne que o compõe, desaparece, se transubstancia no ciclo de renovação da natureza. O espírito não. Então, o Espiritismo nos esclarece que nós somos um espírito, dotados de imortalidade, que nós somos antes deste corpo e que nós continuaremos sendo depois deste corpo. Este corpo nasceu, está vivendo, vai chegar num processo de decrepitude, vai morrer. Mas o espírito, por ser anterior a ele e por ser dotado de imortalidade, também continuará após a morte do corpo físico. Então, o Espiritismo nos esclarece que nós somos um espírito, que esse espírito é imortal e que esse espírito também reencarna. Nós somos espíritos reencarnantes. O que isto quer dizer? Que além deste corpo, que na atual existência envergamos, trajamos, vestimos, já tivemos muitos outros e teremos muitos mais após este. Então, esta não é a primeira experiência que nós temos no plano terrestre. Tivemos infinitas outras experiências aqui e teremos outras infinitas experiências após esta. Então, o Espiritismo nos esclarece que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós reencarnamos. Não só neste plano, mas em outros planos espalhados pelo universo. Não só neste mundo, mas em outros mundos que formam a família universal dos mundos, que se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento, de evolução. Então, o Espiritismo nos esclarece que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós reencarnamos neste e em vários outros planos e que nós temos a possibilidade de nos comunicar com os espíritos que se encontram em outros planos, seja os planos materiais, qual aquele em que nos achamos, ou os planos espirituais, que a nossa percepção, no estado normal de consciência, não penetra, não abarca, não percebe em nosso sensório comum, em função das limitações dos nossos sentidos.
mas que muitas pessoas, e num número cada vez maior, em alterando o estado normal da sua consciência, elevando os padrões do seu pensamento, já conseguem perceber, detectar, registrar, através de impressões, através de visões, através de intuições, através de conselhos, de avisos, através de sensações. A humanidade atual começa a explorar um novo conjunto de possibilidades e faculdades que nós estamos longe ainda de compreender a sua extensão, mas que permitirá à humanidade do amanhã, do porvir, do futuro, ter uma compreensão muito maior do que é a vida, não restringida às suas aparências materiais extremamente ilusórias, mas sim mais ligada à sua essência, às suas características espirituais. Então, o Espiritismo nos alarga os horizontes da nossa visão, fazendo com que nos compreendamos a nós mesmos de uma forma diferente, de uma forma maior, de uma forma mais completa, de uma forma mais plena, que nos permite viver de forma diferente no plano em que nos encontramos. Como recém terminamos um ano e começamos outro, sempre fazemos, por tradição cultural, principalmente nos momentos que antecedem a virada, um planejamento para o ano que começa, no qual espelhamos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas, aquilo que queremos para nós. O nosso erro é muitas vezes nos concentrarmos apenas em planos, metas, objetivos de ordem material, esquecidos dos planos, das metas, dos objetivos de ordem espiritual. Jesus, ainda no Sermão da Montanha, asseverou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Com isto, Jesus queria dizer que deveríamos priorizar em nossa vida as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Se nós sabemos que nós não somos este corpo físico, mas, ao contrário, somos um espírito que momentaneamente está num corpo físico, que vai passar, nós deveríamos voltar o conjunto dos nossos interesses para o espírito, e não centralizá-lo única e exclusivamente no corpo físico, como de praxe fazemos. E aí o nosso erro, e o erro da humanidade ocidental, por estar inteiramente concentrada nas coisas materiais. Nós, no Ocidente, vivenciamos mais de 2 milênios de cristianismo, mas não avançamos muito. Multiplicam-se o número de teólogos, de estudiosos das letras neotestamentárias, de apologistas do Evangelho, mas cada vez mais aumenta a violência, os problemas, as dificuldades, os dramas, as angústias, as dores, os sofrimentos, os pesares, as lágrimas, as tragédias. Como explicar esse paradoxo? Explica-se em função da visão distorcida que nós temos da mensagem evangélica, que nos dá toda uma diretriz para direcionarmos a nossa vida, mas que não é por nós seguida, que não é por nós implementada em nossa vida diária. Estamos fazendo a leitura do último livro bíblico,
que é o Apocalipse e que encerra uma mensagem revelada pelo Espírito do Cristo, desencarnado no plano espiritual, ressuscitado em espírito, a um dos seus diletos apóstolos seguidores, o apóstolo João. E logo no início, Jesus espiritualmente pede a João que enderece 7 cartas a 7 igrejas. E a uma delas, a primeira, se não estamos equivocados, a de Éfeso, não nos falha a memória, Jesus já alertava para a incompreensão da sua doutrina que havia sido gerado no seio daquela comunidade cristã primitiva. Então, não fazia nem 30 anos que o Cristo havia desencarnado, que havia saído deste plano espiritual e retornado aos planos das suas magnificências espirituais, e a sua doutrina em pequenos centros religiosos, nascituros, nascentes, já começava a ser deturpada. E isso vem acontecendo até a atualidade, porque passado quase 2 milênios sobre a mensagem cristã, ela ainda segue sendo incompreendida pela maioria de nós. Então, quando Jesus afirma que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, nos coloca que devemos priorizar em nossa existência as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar as coisas materiais de lado. Nós, enquanto espíritos, estamos num corpo físico e precisamos atender às suas necessidades, às suas demandas. Não podemos deixá-lo de lado. Mas devemos mudar o nosso enfoque. Trabalharmos, nos esforçarmos, lutarmos para atender às necessidades do corpo, mas objetivando metas maiores, as metas de ordem espiritual. Então nós precisamos não só planejarmos aquilo que queremos para nós no início de cada novo ano, do ponto de vista material, mas precisamos planejar também o que queremos para nós do ponto de vista espiritual. Nós sabemos, enquanto estudantes do Espiritismo, que cada espírito, antes de reencarnar, faz todo um estudo, faz todo um planejamento que demora, às vezes, o que para nós equivale a anos na nossa contagem de tempo, antes de voltar ao plano material para dar continuidade ao seu processo evolutivo. E esse planejamento, feito pelo espírito ainda desencarnado, traça os principais pontos de desenvolvimento do espírito no plano em que vai reencarnar, a fim de atender às ânsias do seu mundo interior, às ânsias da sua alma, às ânsias do ser espiritual. Nós sabemos que, quando desencarnamos, o tempo de permanência no mundo espiritual é extremamente variável, varia de espírito para espírito. Pode ser mais demorado para uns, pode ser mais rápido para outros. Mas o espírito não consegue ficar neste estado de desencarnação por muito tempo, porque forças o propelem na direção do plano material, em função das energias espirituais que dimanam do seu centro mental, do seu eu espiritual, que lhe comunicam, que lhe dão a conhecer as carências da sua alma, as carências do seu ser,
que precisam ser trabalhadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser resolvidas. E aí o espírito começa a frequentar ciclos de palestras, locais específicos nas colônias espirituais em que se encontra, em que vai receber todo um conjunto de instruções e preparos para a nova experiência na matéria que ele começa a projetar. E quando reencarna, ele está submetido a esse plano diretor que o espírito planeou, projetou antes de encarnar. E é isso que nós chamamos de destino. É isso que o espiritismo entende por destino. Que é este plano central, este eixo central, em torno do qual o espírito descreverá toda a trajetória da sua vida material, em função das escolhas que fez, pré-encarnação, antes da encarnação, objetivando o seu crescimento espiritual. Mas o que ocorre, quando o espírito encarna, a partir do momento que o espírito se conecta ao óvulo, que foi fecundado pelo espermatozoide, formando o zigoto, a célula-mãe, que vai dar origem às estruturas que formarão o feto, mais adiante a criança. Quando o espírito, a partir do momento da concepção, está interligado a esse novo processo, ele é submetido a um choque muito forte, muito violento, que é o choque do renascimento. É um choque biológico que impele ao espírito o processo do esquecimento das experiências anteriores, inclusive do planejamento pré-encarnatório. Não obstante estar submetido a ele ao longo de toda a sua encarnação, gozando, usufruindo de livre-arbítrio para fazer escolhas dentro desta linha central planejada para o espírito, a partir da qual vai construindo no hoje o seu amanhã, através de cada nova escolha que efetua. Nós, enquanto espíritas, nós, detendo o conhecimento que nós detemos, precisamos aprender cada vez mais a orar, a meditar, a refletir. A oração, a meditação, a reflexão nos auxiliarão a acessar a este plano encarnatório que o nosso espírito arquitetou antes de encarnarmos, o que nos facilitará a vermos com mais clareza a nossa vida atual, a entendermos as dificuldades que momentaneamente atravessamos, a entendermos o porquê das dores que experimentamos, a entendermos o porquê dos dramas e angústias que vivenciamos no momento. Então, a oração, a meditação e a reflexão, paulatinamente, nos favorecerão um entendimento intuitivo acerca do planejamento que o nosso espírito fez para a presente encarnação. E essa intuição será um guia positivo para as nossas vidas. Porque se nós caminhamos ao léu, sem sabermos para onde estamos indo, é provável que não cheguemos aonde queremos chegar, ou ainda, o que é pior, é provável que cheguemos a lugar nenhum. Mas se nós sabemos
exatamente para onde estamos indo, para onde estamos rumando, para onde estamos marchando, caminharemos de forma mais intensa, de forma mais rápida, de forma mais veloz para o nosso objetivo, para onde queremos chegar. E para isso é indispensável que façamos uma viagem interior, que nos conheçamos a nós mesmos. O espírito André Luiz, em várias de suas obras, enfoca o desconhecimento do ser humano quanto à sua natureza espiritual. Logo no nosso lar, no primeiro capítulo, nas zonas inferiores, quando ele descreve seu despertar na espiritualidade, ele narra, ele que fora médico na sua última encarnação, uma bagagem acadêmica enorme, dominando a cultura do seu tempo, tendo profundos conhecimentos sobre o corpo humano, sobre as estruturas cerebrais, confessa a sua ignorância quanto a si mesmo nas zonas espirituais, para onde a morte o transplantara. Ele que fora tudo no mundo, fora um grande estudioso, fora um cientista, fora uma pessoa laureada pelo mundo, teve uma família bem estruturada e feliz, bens materiais de sobejo, recebera tudo e vira-se transplantado para o mundo espiritual por ocasião da sua morte, pobre de tudo, carente de si mesmo, perdido nas zonas espirituais em que se viu arrojado, sem noção de tempo e de espaço, sem noções claras sobre si mesmo, porque não tinha o mais importante, o conhecimento de si mesmo e o conhecimento espiritual que nós somos bem-aventurados por termos, mas que nem sempre fazemos jus a ele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou os imortais qual o meio mais eficaz que o homem tem no mundo de se tornar melhor. E os Espíritos responderam, naquela que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é indispensável para obtermos sucesso, não só material, mas, sobretudo, espiritual em nossa existência. O Espírito Santo Agostinho, que dá uma resposta extensa e que é complementar a esta que acabamos de citar, a questão 919, letra A, coloca que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a chave para o progresso individual. O autoconhecimento é a chave para o progresso individual. E devemos tomar como sinônimo de progresso individual o nosso crescimento interior, o nosso despertar espiritual, o nosso amadurecimento psicológico, a nossa ascensão espiritual, que é o que nos traz para a Terra, em última análise. Nós precisamos nos conhecer a fim de descobrirmos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer à Terra, quais foram as necessidades do nosso ser, da nossa alma, que fizeram com que novamente reencarnássemos neste plano, no seio específico da família em que estamos, cercados pelas pessoas que nos cercam. Porque quais as forças que conspiraram para formar este conjunto psíquico que nos cerca e que é
indispensável à nossa maturação interior, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso engrandecimento psíquico. O autoconhecimento, portanto, é indispensável. Através dele, vamos nos conhecendo melhor. As nossas virtudes, mas também os nossos defeitos, os nossos vícios, aquilo que está em nós e que não é bom, e que muitas vezes fazemos questão de ignorar, ao invés de identificar e procurar combater, procurar transformar. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, identificando as coisas positivas que há em nós e que nós precisamos reforçar, batendo palmas para ela, batendo palmas para nós mesmos por tudo aquilo que fazemos de bom, de justo, de correto. E identificar as coisas que não são boas em nós, que não nos fazem bem, que nos levam para estados espirituais depressivos, que nos fazem sentir pena de nós mesmos, autopiedade, que nos fazem nos tornarmos infelizes, tristes, melancólicos, que acabam se tornando autodestrutivos em relação a nós. Então, todos esses elementos precisam de identificação e precisam também de combate. Allan Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos, interrogou os imortais. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Respondem os imortais. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. A questão 913 do Livro dos Espíritos, portanto, é por demais elucidativa. Nos esclarece que de todos os vícios, de todas as mazelas, de todos os defeitos que carregamos por dentro, o principal, por dentro de nós mesmos, o principal é o egoísmo. E que devemos envidar todos os esforços na tentativa de combatê-lo, de, utilizando uma expressão da resposta dada pelos Espíritos, expurgar do nosso coração o egoísmo. Que o combate do egoísmo em nós nos alavancará para novos horizontes espirituais, para novos horizontes mentais, para novos horizontes morais. Nós precisamos crescer espiritualmente. E esse crescimento passa pelo combate em nós do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do medo, da timidez, da tristeza, da melancolia, da autopiedade. Tudo isso precisa ser vencido, ultrapassado. Ney Prieto escreveu um livro muito interessante chamado Manual Prático dos Espíritas. É um livro muito antigo e nele ele estabelece, calcado nos ensinamentos evangélicos, uma proposta de transformação
para quem se propõe a seguir os passos que ele oferece em seu livro. E estes passos vão no sentido de estabelecermos metas bem claras para nós, no sentido do nosso desenvolvimento espiritual. Identifiquei o egoísmo dentro de mim. Então, eu vou estabelecer estratégias para combatê-lo. Toda vez que o egoísmo assuma, atentar para ele, prestar atenção para ele, identificá-lo e tentar transformá-lo, tentar ultrapassá-lo, tentar vencê-lo. Se eu estou prestes a realizar um desejo particular, trabalhei para acumular X quantia para comprar tal coisa que vai me trazer prazer material, prazer psicológico, etc. Mas alguém perto de mim ou não está precisando de algo muito mais importante do que aquele objeto, que é fruto do meu desejo, e eu me propus. Aí tem que ver se esta é a minha proposta, se esse é o meu desejo. E eu me propus a combater o egoísmo em mim, ao invés de satisfazer aquele desejo que me traria um bem-estar todo pessoal, todo exclusivo, para auxiliar a atender a necessidade daquele parente, daquele amigo, daquele indivíduo que está próximo para mim. É apenas um exemplo, dentre vários outros, de combate ao egoísmo. Mas não é o que nós fazemos, porque o nosso interesse é outro. Então nós precisamos estabelecer metas bem claras para avançarmos na nossa senda espiritual, atendendo a nossa programática espiritual, nosso planejamento espiritual. Então, assim como fizemos os votos para o ano de 2010, no sentido de conseguirmos novas coisas materiais, devemos também pôr no papel, que é uma forma de materializar aquilo que nós queremos, as nossas metas espirituais. E para isso é necessário o autoconhecimento. E como consequência imediata do conhecimento de nós mesmos, vem a autotransformação, quando nos transformamos para melhor. E nós não podemos esquecer que o espírita, o verdadeiro espírita, é definido no Evangelho segundo o Espiritismo como aquele indivíduo que envida todos os seus esforços para ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que está sendo hoje. Eis o verdadeiro espírita, aquele que está procurando a sua melhoria interior ininterruptamente, sempre num processo crescente, que se abre para o mais infinito, para o sem fim, para a direção de níveis de consciência que, por ora, não temos como compreender, não temos como entender, não temos como dimensionar. Então é indispensável o nosso planejamento espiritual. Que estudemos o que nós somos, o que está dentro de nós, identificamos, é muito importante isso, identificando as nossas características positivas, mas também as negativas, e concentrarmos os nossos esforços na transformação dessas características negativas. Passo a passo, paulatinamente, devagarinho, a fim de conseguirmos lograr êxito, alcançar o sucesso na atual experiência reencarnatória. O Espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, que dá continuidade ao nosso lar, inicia este livro narrando casos dramáticos de espíritos que na última existência, em sua grande maioria,
Eram espíritas, eram médiuns, eram doutrinadores, eram evangelizadores, eram ceareiros do espiritismo, mas que malograram suas existências, faliram e voltaram para a espiritualidade numa condição de desequilíbrio terrificante. E que estavam ali, em centros específicos, reestruturando as suas energias e planejando novas etapas encarnatórias a fim de obterem êxito. Cada novo ano traz para nós uma mensagem de renovação. Como cada nova vida traz para o nosso espírito uma mensagem de renovação. É o recomeço das nossas experiências. Deus nos brinda com novas oportunidades para o nosso reajustamento, para o nosso reequilíbrio, para o nosso crescimento interior. Cada nova vida que temos na Terra é um ensejo oportunizado por Deus para nos reharmonizarmos com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os quais possuímos ligações que se perdem na noite do tempo, em muitas e muitas encarnações, na sua grande maioria, experiências malogradas, falidas, e que na existência atual se patenteiam através dos dramas que vivenciamos em nossa convivência diária no seio dos nossos lares, a fim de nós apararmos as arestas do nosso ser e de reharmonizarmos-nos com os nossos entes queridos. É ali na nossa família que nós identificamos, na nossa convivência diária, o que nós precisamos melhorar dentro de nós. O que nós precisamos fazer para crescer, para avançar. André Luiz ainda afirma que é o sacrifício em família que pavimenta a felicidade dentro dos nossos lares. E o sacrifício é o contraponto do egoísmo. Toda vez que nós abrimos mão de satisfazer uma necessidade ou um desejo pessoal para que uma necessidade, um desejo de alguém que está em nosso entorno se satisfaça, se realize, se concretize, nós estamos contribuindo para o estabelecimento da harmonia em nosso lar, da felicidade dentro das nossas casas. Então é necessário planejamento espiritual. E para isso é muito importante sonharmos. Alguém já disse que nada acontece antes de ser sonhado. Então nós temos que sonhar grande, né? E ir em busca dos nossos sonhos. Procurar realizá-los cada dia em nossa vida. Procurar realizar todo o objeto do nosso desejo, mas sempre tendo como norte a espiritualidade, as coisas espirituais, o roteiro que o Evangelho de Jesus nos prodigaliza, nos brinda, nos propicia. Então é indispensável que nós façamos este trabalho de autoconhecimento e autotransformação para que consigamos, em 2010, termos o planejamento que já fizemos ou que ainda iremos fazer, com saldo positivo, quando chegar 2011, a fim de que todas as etapas que planeamos para este ano sejam devidamente vencidas, sejam devidamente cumpridas. Frente a qualquer sonho, por mais impossível pareça, lembra sempre da dedicação que faz com que tudo aconteça. Frente a qualquer sonho, por mais impossível que pareça,
lembra sempre da dedicação que faz com que tudo aconteça. Assim, nós gostaríamos, com esta singela quadrinha, de encerrar a nossa fala nesta noite, reforçando o convite para fazermos o nosso planejamento espiritual, não só anual, mas diário, conforme o Espírito Santo Agostinho prescreve na resposta que dá à questão 919A, que convidamos todos a ler, a reler, a estudar, porque esta questão nos oferece todo um roteiro para fazermos este planejamento diário, anual e existencial, tendo sempre em mira as coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado em acréscimo. Que Jesus possa nos abençoar com um 2010 próspero, feliz, em que os nossos sonhos, lançados no seio da criação divina, possam ir aos poucos, através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, ir se materializando, e que nós possamos colher os seus frutos ao longo de cada dia. Que Jesus nos abençoe.